Estabelecimento comercial constrói lixeira para uso privado em área verde da Zona Oeste de Ribeirão. Os resíduos ficam ao lado dos aparelhos de academia ao ar livre, instalados pela própria prefeitura. Ninguém frequenta mais o local por conta do mau cheiro. Quem vê essa construção de alvenaria com reboco, portãozinho e até cobertura em uma área pública, imagina que seja algo da própria prefeitura para guardar alguma ferramenta ou equipamento, não é mesmo? Mas nesse caso não é nada disso. Na verdade, é uma lixeira particular, construída pelo estabelecimento comercial em frente para descartar o lixo produzido. Fica no cruzamento das ruas José Aparecido da Silva com a Dr. João Francisco Nóbrega, no Parque Emir Garcia. O mau cheiro invadiu ali, um cheiro de chorume forte, e eles no início acharam que fosse alguma lixeira pública e que a prefeitura que tivesse mandado construir para contribuir com os resíduos ali das pessoas que frequentam a praça, alguma embalagem, algum palito de sorvete, mas não, é para uso exclusivo e privado do supermercado. A lixeira foi construída exatamente ao lado dos aparelhos de academia ao ar livre, instalados pela prefeitura para atender a população vizinha. Só que ninguém mais consegue frequentar o local porque o mau cheiro que vem daqui é muito forte, toma conta de todo o espaço. Além disso, o lixo ainda tem atraído animais peçonhentos, tanto para a área quanto para as casas do entorno. A gente leva, às vezes, o neto da gente fazer umas comprinhas ali e leva ele para brincar ali naquele ambiente lá, mas realmente o cheiro ali é forte. Então a gente não tem muita condição de ficar por muito tempo ali, né? Vai só lá, um pouquinho e volta, mas não está meio abandonado ali. A calçada tem sido usada como depósito há tempos. Nessa imagem panorâmica, registrada no ano passado, já existia um latão de ferro com a mesma finalidade. Os moradores, através do Conseg Oeste, acionaram a prefeitura. Levamos o ofício, protocolamos na prefeitura, parece que o fiscal esteve aí, um fiscal do meio ambiente, notificou, deu um prazo de 30 dias, mas esses 30 dias já se passaram, já deve fazer 60 dias e a lixeira foi concluída, essa lixeira tem grade, tem cadeado e o uso é uso privado do espaço público. A vizinhança conta que o bairro praticamente não tem áreas verdes ou praças bem cuidadas. O que tem é feito pelos próprios moradores. A apenas alguns metros dali existe esse espaço, que foi adotado pelos vizinhos, só assim para aproveitar a área. Quando nós mudamos para cá estava abandonado, muito mato, tudo fechado, fecharam as praças com plantas que fechavam a passagem. Aí nós demos um cuidado, tiramos um pouco desse mato, abaixamos as plantas, podia dar um trato aqui, né? Fazer uma calçadinha melhor, dar uma cuidada para a gente continuar, porque do jeito que está a gente não consegue fazer muita coisa, né? A não ser que a gente ponha do próprio bolso, mas não é possível hoje, sabe disso, né? Houve uma tentativa de invasão aqui, eles chegaram a construir, início de construção de algumas casas, de alguns barracos, eles reagiram, limparam aqui, acimentaram, nós temos fotos, nós filmamos. Esse professor e ambientalista aponta que os espaços públicos têm regramentos distintos aos particulares e não podem ser apropriados sem qualquer tipo de autorização. É possível você ocupar uma praça com uma banca de jornal, algo que seja de serviço público, ali é possível, com autorização da prefeitura. Agora, uma lixeira de alvenaria no meio da calçada, difícil acreditar que tenha sido autorizado. E em não sendo, configura o absurdo. A calçada é pública, ela tem que ter um tratamento de espaço público. E cabe à prefeitura, que é o agente público de regulamentação e fiscalização. É um problema da prefeitura. A prefeitura tem que ir lá e fazer as devidas advertências, multas, enfim, o que for necessário para que esse processo não perdure. Ele defende que o responsável deve ser advertido, pode ser multado e até responder uma ação judicial. O problema já virou um risco à saúde pública. O lixo não sendo adequadamente higienizado, aquela situação vai atrair insetos, em especial a barata, que é muito... E junto com a barata vem o predador, que é o escorpião, pode vir ratos, enfim. É um potencial problema de saúde pública, nem é da área ambiental, de saúde pública. Sendo cimentado como deve ser, etc., não vai ter contaminação de mais nada.
mas fica um problema de saúde pública urbana e é de relevância, né? Nós temos hoje um problema de dengue, enfim, é um problema grave que deve ser observado também por esse aspecto de saúde, sim. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que a lixeira está irregular e que não autorizou essa instalação. A fiscalização geral irá vistoriar e tomar as medidas pertinentes. Nós tentamos contato com o representante do estabelecimento, que não se manifestou até o fechamento desta edição. Vamos seguir falando sobre esse assunto agora com o advogado Dr. Paulo Patrese, ele que já está ao vivo aqui no nosso núcleo de jornalismo. Doutor, nós estamos falando de uma lixeira de alvenaria construída então por um comerciante numa área pública de Ribeirão. Não dá para admitir uma situação como essa, né? Uma ótima tarde, muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. A ocupação irregular de espaços públicos, né, ela é sempre problemática, e isso tanto para a comunidade ali do entorno, quanto para a própria pessoa que faz essa ocupação. Os resíduos, é claro, né, doutor, têm acumulado um mau cheiro terrível, atraído insetos. A academia ao ar livre, bem ao lado, perdeu até a sua função e a área verde também acaba perdendo todo sentido, né? Você tem uma praça para usar e não para se afastar desse local, né? Sim, as áreas verdes em geral, né, elas são criadas nos processos de urbanização para melhoria de microclima, drenagem do solo, mas também para virar um espaço de uso das pessoas. E toda vez que essa mudança ocorre, essa ocupação ocorre, isso prejudica esse uso e a finalidade para a qual ela foi criada. Então, sim, é bastante problemático. Se a fiscalização funcionasse como deveria, até mesmo a partir do ofício dos moradores, esse depósito, essa lixeira, já deveria ter sido retirado do local. Em regra geral, né, as legislações dos municípios prevê a possibilidade de demolição de construções irregulares. E, por exemplo, no município de Ribeirão Preto, existe uma previsão expressa de que a ocupação de espaço público ela não pode ser nem regularizada. Então, isso permite a demolição imediata. Basta que o município constate, vá até lá e promova isso. Ou, eventualmente, notifique a parte para que ela faça essa demolição e regularize a área, né? O proprietário do estabelecimento, doutor, que construiu o depósito, pode ser responsabilizado e de que forma isso pode acontecer? Olha, se a prefeitura não demoliu, isso significa que ele vai ser obrigado a arcar com esse custo. Caso a prefeitura tivesse demolido, ele teria que indenizar, né? Ele pode responder a ações populares, ele pode ter que indenizar eventualmente uma coletividade prejudicada por conta disso. Em situações extremas, né, reiterado o problema, isso pode ocasionar, inclusive, uma cassação do alvará, por exemplo. Mas isso é em situação extremamente grave. Doutor, até para a gente exemplificar para quem está nos acompanhando agora, até que ponto o espaço público pode ser usado por um particular? Olha, além do uso a qual ele se destina, né, então um parque ser utilizado como um parque, uma praça como uma praça, é permitido sim que as pessoas usem os espaços públicos mediante autorização. Então é importante ter um requerimento prévio para que essa autorização ocorra. Um exemplo disso, por exemplo, agora no meio do ano, são as festas juninas, que as pessoas fecham ruas, utilizam praças, né? Isso tudo mediante autorização, é recomendado que seja feito dessa maneira, exatamente para o poder público conseguir organizar o uso desses bens por uma determinada coletividade restrita, né? Existem várias formas dentro da legislação de se autorizar isso, mas dependendo do uso que vai ser feito. A gente tem, por exemplo, também praças nas quais ficam food trucks. Isso também é uma forma de autorizar, né? Então, o importante é sempre que quem queira fazer o uso de um espaço público solicite antecipadamente a autorização para isso. Advogado, doutor Paulo Patrese, agradeço mais uma vez a gentileza do senhor para com o Jornal da Clube. Um abraço, boa semana, viu, doutor? Obrigado, boa tarde.